em nosso canal o vídeo Como uma casa se torna assombrada. As 3 formas que ela se torna assombrada, tá? E nesse vídeo eu mostro que existem vermes que guardam memórias. Eles guardam memória. Fungos, vermes. Existem 3 tipos de memória, né? A memória germiniana, a memória energética e a memória de espíritos. E o que acontece é que um germe, ele guarda informações de todos os hospedeiros que ele teve. E ele guarda por muito tempo. Tempos indeterminados, né? Se eles não foram anulados, eles servirão como chips de memória. E eles transferirão as informações daquele lugar geneticamente para as pessoas que adquirirem ele. Por exemplo, qualquer tipo de germe, né? Um dos maiores germes que nós vemos é o germe humano, que é o líquido seminal, os espermas. É o mesmo processo. Eles servem como memória. Veja quantos bilhões de memória um esperma não tem. Quantos bilhões de memória. Então, coisas da espécie de germes, como alguns tipos de germes, não podem nem falar o nome, eles guardam memória. E essas memórias já poderão ser manipuladas. E eles também agem na floresta. Você nunca parou para pensar por que Deus fez os germes? Deus fez os germes exatamente para servir de comunicação. Entre as árvores lançam suas raízes e no solo, quanto mais germe tiver, mais comunicação entre as árvores haverá. E se o solo não tiver germes, então aquele solo é infértil. Nós precisamos de germe, o nosso DNA precisa. Nosso DNA é fechado, 93%, mas fica 7% aberto para essas informações de terceiros e de germes. Então, os germes são transmissores poderosíssimos de comportamento, de memória. Por isso, a pessoa ser infectada por um germe, de cara ele vai ter sonhos e pesadelos. Se ele tiver febre, aí ele vai ter aquelas chamadas alucinações. Seriam exatamente o germe transmitindo para o seu DNA as informações que ele tem. Então, se pode pegar um germe assim de uma múmia e colocar no ser humano, ele vai transmitir os dados da múmia para o ser humano, depende aonde, como e de que forma colocar, e qual o tipo de verme. Mas é possível, é possível. Então, uma coisa que foi enterrada no gelo há 30, 50 anos atrás, ao ressuscitar em forma de germes, ele transmite o comportamento que houve naquela mesma época. Vamos dizer que época de guerra, 1940, na época de guerra. Então, aqueles germes guardam memória. Se você conseguir isolá-lo e colocar numa pessoa, a pessoa vai ter raiva, vai ter ira. Isso acontece com a casa. A casa ela tem uma memória germinicida, e tem uma memória energética, e tem uma memória espiritual. E essas 3 memórias podem tornar uma casa abençoada ou uma casa amaldiçoada, né? Então, você nunca parou para pensar assim, por que Deus fez o germe? Por que Deus fez a muriçoca, o pernilongo? Por que Deus fez esses seres? Porque a muriçoca também faz parte. E ela transmite informações de uma pessoa para outra. Ela pica o vizinho, pica você, aí pica outro vizinho, aí joga o sangue do vizinho dentro de você, pega o seu, joga no outro. É dela mesmo. Ela, para pegar o seu sangue, ela esvazia a bundinha dela. E ela pode ter enchido num cachorro, pode ter enchido no vizinho. E aí ela cospe dentro de você aquelas informações e pega a sua. Aí vai para outro lugar e assim faz, né? Como nós vivemos em uma sociedade fora da perfeição de Deus, então isso às vezes acarreta, na maioria das vezes, coisas ruins, né? O germe de uma pessoa pode passar para outra pessoa, interferir em alguma coisa, pode mudar a vida da pessoa todinho. Pode mudar a vida da pessoa toda, um germezinho. Já ouvi vários casos da mulher dizer, pastor, eu sou uma mulher direita, mas meu marido pegou uma cândida e passou para mim,
eu estou tendo assim sonhos, pesadelos, sonhos eróticos, tanta coisa. Então houve alguma transmissão de dados. E essa transmissão de dados veio depois da Cândida ou do herpes, né? Esses germes transmitem memórias. Na verdade, o germe é macho, né? Todo germe é macho. E a célula é fêmea. Sabia disso, não? Veja aí o universo masculino e feminino, Joilson de Assis. Eu provo para você que tudo é macho e fêmea, até no átomo. E o germe é macho, né? O germe, ele tem uns tentáculos como se fossem as mamonas. Aqueles tentáculos agem como pênis. Ao chegar na célula, ele mete aquele tentáculo dentro da célula, porque ele precisa reproduzir. Ele só reproduz depois que ele entra dentro da célula. Ele fora da célula, ele não reproduz. Aí quando ele consegue penetrar aquele tentáculo dele dentro da célula, ele dá um treco-treco, ele fica... Aí nisso aí ele multiplica vezes 50 mil. Então, se multiplica vezes 50. Mas só pode se multiplicar dentro da célula. Mas quando ele entra na célula, ele transmite para a célula as mensagens que ele trouxe de outra pessoa. Entendeu? Então, pode transmitir briga, esquizofrenia, doença, essas coisas, né? Entendeu? Depende de qual tipo de germe é. Aí veja aí no nosso canal como uma casa se torna assombrada, ou germes e espíritos, tem tudo a ver, Joilson de Assis. Germes e espíritos, Joilson de Assis, ou como uma casa se torna assombrada, são 2 vídeos. Eu falo sobre memória germinicida, memória energética, como CD, que a casa grava tudo, e memórias espirituais de espíritos. Tem mais alguma pergunta nesta área? Quer estudar sobre germes? Temos um bocado de informação para você. Você coloca assim, germes Joilson de Assis. Lembre-se que no passado tudo era germe, não existiam outros nomes, só germes. Tá bom?